Quer aprender a guardar dinheiro para o seu futuro, se aproveitando de vários benefícios fiscais que vão aumentar muito ali o seu poder de compra e a sua rentabilidade do patrimônio lá no futuro? Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre previdência privada. Até aqui, a gente já entendeu bastante como se organizar financeiramente. Falamos sobre a ferramenta bússola, entendemos ali que a gente tem que fazer sobrar dinheiro todos os meses, né? Criar ali uma poupança recorrente, uma forma de guardar dinheiro recorrente, e já entendemos também como é que a gente constrói os nossos objetivos, tanto de curto prazo quanto de longo prazo também. Mostrei para vocês aqui o aplicativo do nosso parceiro Banco Central, que ajuda também nessas simulações na hora que você quiser criar o seu objetivo. Então isso tudo é muito importante. E agora que vocês já fizeram o dever de casa, de anotar tudo, entender ou classificar todas as categorias lá na bússola, dentro do Super App, vocês já sabem que dá para conseguir guardar um dinheiro todos os meses. E aonde que a gente vai, no final das contas, deixar esse dinheiro que a gente está guardando? Bem, se você tem ali objetivos de longo prazo, principalmente se eles forem maiores do que 10 anos, ou seja, se você tiver que resgatar esse dinheiro e mexer nele só daqui a 10 anos, então isso pode servir para algum planejamento de compra de apartamento lá na frente, para uma aposentadoria, para sua liberdade financeira, então o produto Previdência Privada pode ser muito interessante para vocês e hoje eu vou tirar aqui todos os mitos que vocês possam conhecer sobre esse assunto. Bem, para a gente poder começar, eu tenho que falar para vocês assim o porquê que a previdência privada pode ser necessária para vocês. E como é que a gente vai entender isso aqui? Vamos partir primeiro da previdência social. A maioria dos brasileiros hoje, né, eles trabalham e tem ali a contribuição do INSS. Todo mundo que está do regime ali CLT paga o INSS e você também pode pagar de forma opcional quando você é um empreendedor e por aí vai. Só que hoje, para você conseguir o maior salário de aposentadoria do INSS, que é de cerca de R$ 7.500 em 2023, você teria que ficar contribuindo R$ 825 por mês por cerca de 35 anos. Então imagina só, você ficar lá R$ 825 todos os meses durante 35 anos, para lá na frente você ter R$ 7.500. Eu sei que para alguns isso pode parecer um valor relativamente alto. Só que pensa que para você contribuir com R$ 825 de INSS, você também tem que ter um salário bem alto. E esse salário vai ser maior do que os 7.500 que a aposentadoria vai te dar. Então vamos fazer uma continha rápida com aquele aplicativozinho que a gente já aprendeu ali do Banco Central. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui rapidamente para poder gravar a minha tela para vocês, tá? E a gente já vai abrir aqui, então, a calculadora do cidadão para fazer essa continha. Vamos lá. Abri aqui, eu vou em aplicação, vou colocar o valor de 825 que a gente está falando aqui. Quantidade de meses. Bem, 35 anos aqui, tá? A gente vai fazer uma continha rápida. E 35 anos vezes 12 meses, nós estamos falando de 420 meses. Então, vamos colocar aqui, ó, 420. Eu vou colocar aqui uma taxa de juros mensal que é a mesma que eu usei nos outros episódios, de 0,75, de taxa de rendimento. Isso daria para a gente cerca de R$ 2.445.000. 2.500.000 para a gente poder arredondar, tá certo? Esses 2.500.000, ok? Se a gente fizesse uma continha aqui, ó, de 2.500.000 vezes 0,5% ao mês apenas, já daria R$ 12.500. Ou seja, se o seu dinheiro rendesse apenas 0,5%, já daria 12.500. Ok? A gente estava considerando antes que ele poderia render 0,75, tem os descontos de inflação que a gente tem que fazer também e tal. Mas enfim, R$ 12.500 aqui, se você investisse esse dinheiro todos os meses, contra o que vocês viram lá, de um salário de R$ 7.500 na Previdência Privada. Então,
o que eu estou querendo mostrar para vocês é, primeiro, os R$ 7.500 provavelmente não serão suficientes para a sua vida. E se você contribuir com menos, naturalmente você vai ganhar menos também. Então, o que acontece? Se você tiver que fazer algo complementar a essa renda e você investisse 825 no seu INSS, né, com essa contribuição, e mais 825 numa previdência privada, né, de um investimento seu particular ali, você certamente conseguiria ganhar muito mais no seu investimento particular do que pelo INSS. Então entendam, pessoal, dentro dessa organização financeira, que muito provavelmente o que o INSS te dá, ok? Não vai ser suficiente para você estar vivendo na qualidade de vida que provavelmente você gostaria. Esse é o primeiro ponto, tá? E é o ponto mais importante. O segundo ponto, e aí vocês podem pesquisar isso mais para entender como é que funciona a previdência social, é vocês entenderem que o dinheiro que você está contribuindo, ele não está sendo guardado numa caixinha separada para ser devolvido para você lá na frente. Ele, na verdade, entra no bolo ali da Previdência e quem está contribuindo hoje está pagando quem está aposentado lá em cima. Então, o seu dinheiro também não está guardado para você. E aí, você tem que questionar quais são os riscos disso aí e procurar entender se é que você realmente vai estar recebendo esse dinheiro lá na frente da maneira como você está esperando. Então, vale a pena a gente sempre refletir e trazer esses questionamentos. Então, vamos focar aqui de fato, a partir do momento que a gente entendeu que existe essa necessidade e que quanto antes você começar a investir e guardar esse dinheiro melhor, vamos considerar então que a previdência privada pode ser uma grande solução por causa dos benefícios fiscais que ela tem. Bem, vamos entender aqui então quais são os diferenciais de uma previdência privada? Porque você pode estar se perguntando, Joe, eu já comecei a investir e eu já sei que muitas vezes o investimento que eu vou ter num CDB pode ser interessante, ou num fundo de investimento pode ser bom também, numa ação. Mas qual que são os dois grandes diferenciais quando você está falando de uma previdência? Bem, primeiro, quando a gente está falando aqui dos tipos de previdência, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe, a gente sabe que você pode ter ali, ao longo do tempo, uma alíquota de imposto que chega a 10%, tá, do seu lucro. Como é que funciona isso? Bem, na maioria dos investimentos, você tem algumas oscilações, algumas variações de imposto ali, mas na maioria dos investimentos, você começa pagando 22,5% de imposto de renda se você resgata o seu dinheiro em até 6 meses depois que você aplicou, e à medida que isso vai passando, depois que passa de 2 anos, isso chega na alíquota mínima de 15%. Ok? Vou pedir a produção para ir anotando aqui. Até 6 meses, 22,5%, isso vai caminhando e isso chega depois de 2 anos ali, tá, em 15%. Quando você vai para a venda de uma ação, por exemplo, né, quando a gente foge ali daquela exceção de você vender menos de 20 mil, quando você vende mais do que isso, você chega, por exemplo, numa alíquota também de 15%. Então a alíquota mínima para a maioria dos investimentos vai ser 15%. A previdência privada, ela acaba chegando numa alíquota de 10%, tá? De acordo com o regime que ela está, que a gente vai falar, se você esperar e deixar esse dinheiro investido por cerca de 10 anos. Então você já começa a ter uma diferença. E aí você pode estar pensando, poxa, Joe, mas só 5% de diferença? Será que isso é grandes coisas, assim, para eu estar colocando meu dinheiro numa previdência? Pensa que você está guardando esse dinheiro e investindo ao longo de 10 anos. E a gente já aprendeu aqui que os juros compostos fazem toda a diferença no resultado do nosso investimento. Então pensa que em 10 anos, esses 5% vão ser ali um valor bem relevante. Então é um valor que se você está numa previdência, ele fica no seu bolso, se você não está na previdência, ele vai ser pago, tá, para o governo. Então aí a gente começa a entender um dos principais vantagens. Um outro ponto muito importante aqui, que a gente vai entender que para um determinado tipo de previdência, quando você pega a sua renda anual, até 12% dessa renda anual você pode investir numa previdência privada e você não vai ser cobrado imposto de renda sobre esse valor naquele ano. Você só vai pagar o imposto sobre isso o dia que você resgatar a sua previdência. Então imagina, todos os anos, vamos botar números para simplificar, você conseguiu aqui receber no ano todo um salário de 100 mil reais. Você pega 12% de 100 mil, então 12 mil reais. Nesses 12 mil reais, se você investir ele numa previdência, você deixa de então pagar imposto sobre essa parte da sua renda
nesse primeiro momento. Você vai ser cobrado imposto sobre isso só quando você for resgatar esse investimento lá na frente. Então aqui, pessoal, vocês já começam a perceber que tem algumas vantagens ali, a gente vai entrar um pouco mais nesse detalhe. É isso aí, esse episódio já é um pouquinho mais complexo porque ele já traz aqui algumas informações de investimento e que são importantes que vocês entendam. Então, se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, assiste de novo e se ainda assim não entendeu, vai deixando nos comentários para a gente poder responder. Então vamos lá. Além disso, tem também ali alguns benefícios quando você fala de sucessão patrimonial, que o dinheiro da Previdência não entra no espólio. Você também pode definir diferentes formas de receber esse dinheiro lá na frente. Você pode resgatar tudo, pode resgatar como salário. Então, tem várias vantagens ali que só a Previdência tem e outros tipos de investimento não tem. Vamos começar a simplificar ainda mais isso aqui. Vamos voltar lá no Beabá e vamos falar de tipos de previdência. Você tem dois planos aqui, tá, de previdência. Você tem o PGBL e você tem o VGBL. No PGBL, você tem aqui esse incentivo que eu acabei de explicar, da questão dos 12% da sua renda anual que você pode investir numa previdência e não pagar imposto sobre ele naquele momento. Ou seja, você tem um aditamento desse imposto, você vai pagar isso só lá na frente. Tá bom, mas qual o benefício disso? O benefício é que se você não está pagando imposto neste ano, se no ano que vem você continua investindo, também não está pagando imposto, esse valor, que num outro investimento talvez você teria que estar pagando esse imposto, aqui na Previdência ele vai continuar rendendo. Então você vai ter essa parte do imposto rendendo sempre para você lá na frente, e aí você vai ter o rendimento sobre isso também. Então isso faz uma diferença muito grande quando você olha a longo prazo. Para você ter ali, então, esse benefício, você tem que estar fazendo um investimento numa PGBL. E para isso, existe ali um detalhe importante, que na hora que você for fazer o seu imposto de renda, você tem que estar fazendo uma declaração completa. Vocês vão ver que tem dois modelos, a declaração simples e a declaração completa. Se você nunca fez o seu imposto de renda, dá uma olhadinha com o contador que ele vai entender disso também. Então, você teria que fazer a completa para ter esse benefício e fazer um investimento numa previdência privada PGBL. Bem, vamos entender agora o que seria o tipo VGBL. No VGBL, pessoal, você não tem essa possibilidade dos 12% ali, tá, da sua renda anual sendo investidos e sem desconto de imposto ali naquele primeiro momento. Mas você continua tendo um investimento ali ao longo do tempo para que depois de 10 anos você consiga também ter esse benefício, tá, de ter ali uma alíquota de imposto mínima de 10%. Então, esse é um ponto muito positivo. Para quem é empreendedor, que não é CLT, que não tem ali essa renda tributada da mesma forma, geralmente você vai para o VGBL. E para quem faz uma declaração simplificada, o VGBL também é o que vai ser indicado. Então, aqui é mais para clarear para vocês, para mostrar os diferentes tipos também, ok? Bem, vamos andar mais um pouquinho, vamos falar de uma segunda parte agora que é importante, que é regime tributário. Você tem dois regimes tributários, ou seja, a forma como você vai pagar imposto de renda. No primeiro regime, que a gente chama de regressivo, o imposto de renda começaria em 35% e ao longo do tempo ele vai diminuindo até chegar nessa alíquota mínima de 10% que eu estou te falando. Então, nos 2 primeiros anos, vamos dizer ali, né, você está pagando 35% de imposto se você investiu numa previdência e você quer resgatar. A cada 2 anos, isso vai diminuindo 5% e vai caminhando até chegar ali em 10% ao longo de 10 anos. Então, o grande benefício está na espera, porque quanto mais tempo você espera, menor a alíquota de imposto que você pagaria ali no seu rendimento. Então, essa é a forma regressiva. E você tem a forma progressiva que segue a tabela de imposto de renda. No início você paga menos, então você paga 7,5% e à medida que esse tempo vai passando, isso chega em 27,5%. Ah, Joe, mas por que alguém faria isso? Quando você quer fazer um trabalho de sucessão patrimonial, tá? Onde uma pessoa, por exemplo, está com algum problema de saúde, pode vir a falecer e tal, você transfere o seu patrimônio ali para uma previdência, onde você pagaria menos imposto ali, tá? E se essa previdência tiver que ser transferida, por exemplo, no próximo 1 ano, 2 anos, a alíquota de imposto que vai ser paga nela vai ser menor. Então esse é um caso, né,
que é mais exceção, vamos dizer assim, não são todas as pessoas que vão ter essa necessidade, mas que você tem que saber também que você pode ter que precisar disso, ou você, ou na sua família, e que você pode estudar mais a fundo esse ponto também, tá? Que seria no regime ali progressivo. Então, cuidado. Se você é um jovem, se você está pensando em fazer uma grana para sua aposentadoria daqui a 10, 15, 20 anos, o modelo regressivo provavelmente vai ser mais interessante para você, porque você vai ficar investindo durante um bom tempo. Então, cuidado onde você estiver fazendo a sua previdência, para você estar sempre bem orientado nesse sentido, porque isso muda o tanto de dinheiro que você vai ganhar lá na frente pelo fato do tanto de dinheiro que você vai ter que pagar ou não. Então, pessoal, a gente já entendeu aqui que a gente tem dois tipos de plano, VGBL e PGBL. A gente tem dois tipos de regime tributário, progressivo e regressivo. E a gente também tem dois tipos de formatos ali de declaração anual de imposto de renda, que é a completa e a simplificada. Então essas coisas têm que estar casando ali com a forma como você faz a sua declaração, com o prazo que você tem para poder investir também, com o seu regime de trabalho, se é CLT, se você é um empresário, um empreendedor, tudo isso tem que ser analisado. Abrir uma previdência não é simplesmente sair fazendo de qualquer jeito. Não é tão simples quanto um investimento comum que você entra lá no aplicativo, compra qualquer fundo ali que você entende que faz sentido para você e pronto. Você tem algumas perguntinhas que você tem que estar fazendo. Então, o que eu vou fazer agora para tentar simplificar um pouco mais para vocês esse tanto de coisa nova que eu estou trazendo? Eu vou aqui simular a abertura de uma nova previdência. Eu já tenho a minha, mas vou fazer aqui para vocês verem como é que a gente faz no Super App. Ó, abri aqui, estou na minha home, vou em investir, e aí vão ter várias opções, eu vou clicar aqui em ver todos. Em ver todos, eu vou procurar aqui, por previdência privada, ó, tem esse símbolozinho de porquinho aqui. Então, aqui ele está falando comigo, no meu caso que já tem uma previdência, ele está falando, ó, contratar um novo plano ou investir mais no plano que eu já tenho. E eu poderia também ter, por exemplo, uma previdência em outro banco, em outra instituição financeira e querer trazer ela para cá como uma portabilidade. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Vamos primeiro aqui então na contratação de um novo plano. Então eu venho em contratar e aí ele já me pergunta, ó, para que você quer? Você quer economizar no imposto de renda ou você quer garantir a sua aposentadoria? Qual que é o seu objetivo? Lembra sempre disso. No meu caso, por exemplo, eu gostaria de garantir a minha aposentadoria. Então aqui ele está me sugerindo, ó, o que você quer? Você quer fazer um primeiro aporte e largar esse dinheiro lá? Eu quero colocar só um valor, por exemplo, de 10 mil reais e eu vou deixar esses 10 mil reais rendendo por 30 anos. Seria um valor único. Eu tenho aqui a opção de fazer um aporte a cada mês. Ah não, Joe, eu não tenho um valor inicial muito grande para começar, mas eu quero todos os meses investir aqui 200 reais para contribuir para a minha aposentadoria de previdência privada. E eu posso fazer as duas coisas, eu posso já ter um valor inicial para começar e querer ainda contribuir todos os meses. Então eu vou colocar essa última opção, um valor inicial mais a cada mês. Então o valor inicial, vamos supor que eu tenho aqui, ó, R$1.000. E o valor a cada mês eu quero contribuir com mais 200. Quando eu clicar aqui em mostrar o plano indicado, ó, ele vai me sugerir um fundo de previdência. Então, no caso, ele está me sugerindo aqui o Interconservador. Já está colocando aqui ó, o valor inicial 1.000 e o valor a cada mês 200. Eu poderia clicar em editar e alterar isso. Eu posso selecionar aqui o dia de débito. E aí, muitas vezes é interessante você colocar esse dia próximo do seu salário. Então, quando você recebe seu salário? Ah, você recebe seu salário dia 5? Tá bom. Dia 10 aqui, o seu dinheiro vai ser debitado para investir na Previdência. Então não coloca isso muito longe não, porque você pode ter alguma dificuldade para poupar. E o prazo de aposentadoria, ele já deixou para mim aqui um prazo de 32 anos. Ele já tem aqui os meus dados e ele está considerando que 32 anos seria a idade para eu aposentar. Mas eu também posso editar isso. Bem, vamos supor que eu não queira um Interconservador e que eu já tenha aqui um outro fundo em mente. Eu posso colocar escolher outro fundo e ele vai me dar outras opções aqui também. Ok? E eu poderia, inclusive, se eu não tivesse aqui simplesmente olhando, mas se eu soubesse já o nome do fundo, eu poderia ir em buscar. E aí eu escreveria aqui, tá? Eu posso ordenar e pesquisar aqui por rentabilidade, grau de risco, tá? De diferentes maneiras. Então vamos supor que eu quis manter aqui mesmo
o interconservador. E aqui, pessoal, tem um ponto importante. A previdência privada, ela não necessariamente é um fundo de um único tipo. Então você tem fundos de previdência que são alocados em renda fixa, fundos de previdência que são alocados em ações, fundos de previdência que são alocados em multimercados, onde ele tem tanto renda fixa quanto pode ter ações também. Então você pode escolher qual o tipo, tá? E aí vale a pena você entender um pouquinho mais sobre investimentos, até dar uma olhada lá na nossa outra websérie no canal da Interinvest, que é o Investindo na Prática, para você definir ali o que é melhor para você. Se você é uma pessoa mais conservadora e talvez tem menos tempo para juntar, você vai ter que acabar indo para uma renda fixa mais conservadora. Se você é uma pessoa já um pouco mais arrojada, tem mais tempo ali para sua carteira render e para passar por oscilações, você pode ser uma pessoa mais arrojada. E você pode querer chegar também no meio termo. Então eu vou fazer aqui, por exemplo, uma carteira que é mais conservadora, tá? Que é um fundo de investimento de renda fixa. Modalidade. Aqui entra aquilo que a gente falou. Se você é uma pessoa que é um funcionário, que é CLT, você tem uma renda tributável, tá? O PGBL vai fazer mais sentido para você. Se você é uma pessoa que é autônoma, empresário, empreendedor, o VGBL provavelmente vai fazer mais sentido para você. Então isso tem que ser analisado caso a caso, tá bem? No caso aqui eu já tenho uma PGBL, então eu já tenho ela e ela para mim aqui já está sendo, eu já estou contribuindo o máximo ali que seriam esses 12% para eu ter o benefício. Então eu não quero contribuir mais do que isso, eu vou contribuir agora numa VGBL. Então tá aqui, ó. Mas se eu quisesse eu poderia ver outra opção, ó lá, PGBL e VGBL. E eu tenho aqui ainda a tabela, ó, regressiva ou progressiva. Então tá aqui explicadinho, ó, indicada para quem precisa do dinheiro só lá no futuro, no longo prazo. O desconto sobre os rendimentos começa em 35% se você resgatar antes de 2 anos e vai diminuindo ao longo do tempo até chegar em 10% quando você completa 10 anos. Foi aquilo que eu tinha explicado. Você poderia também ter uma tabela progressiva, onde ele te explica, ó, que o imposto máximo vai até 27,5% depois dos 10 anos. Então, no meu caso aqui, eu tenho tempo, eu vou querer a tabela regressiva. E aqui ele me dá uma simulação, ó, baseado no fundo que eu escolhi, como é que seria esse rendimento aqui também. Ok? Então é importante aqui, esse fundo está batendo o CDI, ele está me dando uma expectativa, não é algo garantido, mas é uma expectativa, tá? E que ela pode ser seguida aqui. E aí, pessoal, eu queria aqui, inclusive, tirar aqui uma dúvida de vocês, porque existe um mito de que a previdência privada rende mal. Não é que a previdência privada rende mal, ela é um fundo, como qualquer outro investimento. E existem fundos que não renderam tão bem ao longo do tempo e fundos que renderam bem. Então você tem que analisar qual é o fundo, qual é o histórico, qual a gestão, qual a estratégia desse fundo para você escolher. Se você tiver dificuldade, pede uma ajuda para o seu advisor aqui, para o seu banker, para o seu consultor, para ele conseguir te ajudar a escolher também. E aqui no final a gente pode escolher se quer aqui um caso, uma proteção, um seguro ou não, tá? Com proteção ou sem proteção. E depois é só clicar aqui em contratar a previdência privada. Como eu disse, eu já fiz a minha aqui então, e agora é importante que vocês parem para pensar na previdência de vocês. Dentro daquele trabalho que a gente fez lá nos últimos episódios de entender quanto você poderia poupar, quanto você quer poupar para o seu futuro. Separa ali um valor todos os meses, assim que seu salário cair na conta, você já coloca na sua previdência, deixa esse dinheiro rendendo, não é um dinheiro para você usar como reserva, você não vai mexer nisso agora, é um dinheiro para pelo menos 10 anos, para você ter um grande benefício ali, tá, em cima desse rendimento. Então, pensa nisso aqui, você já aprendeu como é que você faz na prática, você já aprendeu também toda essa teoria que eu estou trazendo, como eu já falei, se ficou na dúvida, volta lá, assiste de novo, deixa nos comentários para a gente, tá bem? Porque isso vai fazer toda a diferença para você começar os seus investimentos. Já fez a reserva, já está pensando no futuro, esses dois já estão garantidos, o presente e o futuro, e agora você vai construindo aqui objetivos também no meio do caminho, objetivos de médio prazo que você gostaria de estar cumprindo. Pessoal, e a gente falou aqui também, né, eu mostrei aquela hora para vocês no app, o botãozinho ali da portabilidade. Quando vocês clicam na portabilidade, você vai ser direcionado ali, tá bom? Para que você mande os dados da sua previdência que está em outro banco por e-mail para um canal especial nosso de atendimento, tá?
Ali você vai ter que trazer as informações falando qual que é o tipo do plano, qual que é a seguradora, qual que é o nome do fundo, o seu número de matrícula. Isso tudo vai ser pedido para você por e-mail para que você mande. Depois que você passa essas informações, nosso próprio time aqui entra em contato com a outra instituição, solicita a transferência dessa sua previdência para cá e o processo começa a acontecer ali. Geralmente isso demora ali uns 30 dias para que aconteça. Então mesmo que você queira, por exemplo, trocar de fundo, se você tiver um fundo X lá numa corretora, num banco, e quiser migrar para outro fundo, tá? Geralmente você consegue também. E você consegue, inclusive, às vezes até fazer alguma mudança ali do regime, tá? Alguma mudança do plano. Isso são alguns aspectos ali um pouco mais específicos, que eu não vou entrar aqui no detalhe, mas consulte sempre, porque às vezes tem como você mexer nisso também. Então você pode também trazer a sua portabilidade, trazer a sua previdência via portabilidade para cá. E é muito comum, às vezes, a gente ver, meu dinheiro está todo investido aqui no Inter, por exemplo, mas a previdência que eu tinha feito lá atrás ficou lá no outro bancão. Você pode trazer para cá e concentrar tudo aqui, ter sua organização toda aqui, fazer esse débito também do Super App. Então isso tudo facilita o seu controle. A gente vem falando ao longo dos episódios sobre controle financeiro. Então agrupa isso, simplifica para você conseguir ter um maior controle ali também. Bem, tá esperando o que então para você já começar a sua previdência, se preocupar mais com o seu futuro, garantir logo uma renda complementar, mesmo que você tenha o INSS, você já entendeu aqui que você vai precisar de mais dinheiro lá na frente, então faça um sacrifíciozinho um pouquinho aqui agora, no início, durante o seu presente, para que o seu futuro seja melhor e você já conquiste mais estabilidade. Porque hoje, você ainda jovem, pode ter como conseguir mais renda, pode ter saúde para estar fazendo isso. Mas talvez quando você estiver mais velho, a situação pode ser outra e você pode não ter tanta saúde, ou tanto tempo, ou tanta organização para conseguir arrumar mais dinheiro. Então já pensa nisso agora, beleza? Bem, pessoal, se tiver ficado com alguma dúvida, eu sei que esse assunto já é um pouquinho mais complexo, tá bem? Mas manda pra gente aqui nos comentários, chama no chat, tá certo? Deixa pra gente também nas redes sociais, que a gente está sempre de olho, porque eu e o nosso time todo estamos aqui para poder ajudar vocês a investirem cada vez melhor, a ter uma saúde financeira cada vez melhor. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Conto com todos vocês aí, envia para todo mundo que precisa, deixa o seu like aqui no vídeo também, e eu te espero no próximo episódio de Finanças na Prática. Até mais!